Na boca do povo. Do povo. Na boca 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 do povo. A população em situação de rua em São Paulo chegou a 24 mil pessoas em 2019, um aumento de 60% em relação a 2016, quando foi feito o último levantamento. Os dados são do Censo da População em Situação de Rua, realizado pela Prefeitura. 11.693 pessoas estão acolhidas em centros de atendimento municipais e mais 12.651 vivem realmente nas ruas da capital. Em 2000, viviam em situação de rua 9 mil pessoas. 9 anos depois, eram 14 mil, mesmo número em 2011. Em 2015, esta população subiu ainda mais, chegando a 16 mil pessoas. Conflitos familiares, mortes de parentes, desemprego, dependência de drogas ou álcool, perda da casa, problemas de saúde, migração e saída do sistema carcerário são alguns dos motivos que levam as pessoas a viver nas ruas segundo o censo. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas têm percebido mais pessoas em situação de rua pelos lugares onde andam. Andrei, sou professor de educação física. Olha, depois que eu comecei a frequentar mais a Avenida Paulista, especificamente nos mesmos pontos, tem um pessoal até que mora aqui, por onde eu passo todos os dias. Percebo que vem crescendo e é preocupante porque tem muitas crianças, né? Então a gente fica, às vezes a gente dá uma ajuda, mas é uma ajuda temporária, então não resolve o problema. Nicolas, desempregado. Sim, eu vejo muito, ainda mais por onde eu ando, que é pelo Rio Pequeno. Muitos moradores de rua, pelas ruas do marketing, tá crescendo cada dia mais. Por causa do desemprego que aconteceu. O que aconteceu no governo Bolsonaro? Que isso é provado. Continua aumentando com o desemprego. Raniele Costa. Artista. Tenho sim. Onde eu morava, é porque eu me mudo bastante. Onde eu morava na São Judas, mano, tinha várias ilhinhas de pessoas de rua, assim, e que só fazia aumentar. Eu passei 3, 4 meses lá e da primeira vez eram 4 pessoas, depois pulou para 6, depois pulou para 10. Eu não sei se eles estavam em outros lugares e migraram para lá, mas assim, lá em São Judas, pelo menos, eu vi uma crescente, eu acompanhei essa crescente e foi bem estranho. Me incomoda o fato deles não terem um lugar pra ficar e um lugar pra tomar banho. Mano, pra mim, higiene pessoal é o mínimo. E assim, você não ter direito à higiene pessoal, isso pra mim é um absurdo. E aqui no Brasil, você tem muito potencial pra conseguir abraçar todo mundo. E se você não abraça é porque você é frio e, enfim... Ana Carolina, advogada. Tenho sim, aqui na Paulista aumentou bastante, perto da minha casa também deu uma aumentada. Desigualdade, eu acho que o governo não está conseguindo dar conta e a prefeitura daqui de São Paulo também não está dando conta de acolher todas essas pessoas. Eu acho que os abrigos deveriam ser construídos mais, porque se a população está aumentando, eu acho que deveria ter mais abrigo e mais gente para acolher eles. Jairo Valentim, produtor fonográfico. Os lugares que eu frequento, não. Porque geralmente não são lugares, tipo assim, o centro da cidade de São Paulo, né? Que costuma ser um lugar com um contingente maior de pessoas em situação de rua. Mas, observando de forma geral, assim, analisando, fora dos espaços que eu circulo frequentemente, sim, eu tenho percebido uma crescente, enfim, tanto de idosos, né? Eu acho que foi o que eu mais reparei, foi a crescente de idosos em situação de rua. Olha, pautando por mim, não sou nenhum especialista, mas eu acredito realmente que seja a questão o fundamental, primeiro a economia, a administração pública e a questão de trabalho. Se você não tem emprego, você não tem pessoas consumindo. Se você não tem pessoas consumindo, se elas não têm dinheiro, elas não vão ter onde morar, tá ligado? Então a situação mais recorrente, principalmente de corpos mais vulneráveis, como eu falei sobre os idosos, é a rua, tá ligado? Se não tem a quem você recorrer, você vai pra rua ou vai pra albergue. É João, eu sou estudante. A gente vê, não só nas ruas onde a gente costumava ver, nos horários onde sempre tinha, mas a galera em situação de rua tem aparecido bastante, tem abordado bastante gente. Isso conversa muito com a situação de como está o centro da cidade, das políticas contra esse pessoal menos favorecido, né? Fala bastante sobre segurança pública, sobre como a gente fica dentro da cidade, o direito dessas pessoas da cidade também. Olha, me incomoda no sentido de tanto para o Estado quanto para a população, eles não são seres humanos, né? Então é difícil
Sim, a gente precisa se condoer de alguma forma, sei lá, se colocar no lugar deles, entender que é uma situação, uma perspectiva mais ampla, que faz eles ficarem assim, que não é culpa deles e que se a gente está na nossa situação, a gente precisa entender os privilégios que nos mantêm nessa situação e não na deles. É Isabela, eu sou estudante. Sim, eu estudo lá na Liberdade e lá a gente percebe cada vez mais gente nas ruas. Eu não sei se realmente moradores de ruas, mas gente que eu percebo que estão sempre nas ruas. Isso te incomoda? Sim. Eu acho que tanto pela segurança e sanidade das pessoas, porque a gente nunca sabe a índole de quem está ao nosso redor, ainda mais alguém que não tem esse cuidado e não tem essa proteção que a gente tem. Então eu sei que muitas vezes essas situações podem mexer com o psicológico dessa pessoa, querendo ou não. E também o fato de todo mundo menosprezar quem está na rua e marginalizar todo mundo que está lá pode mexer também muito com o psicológico dessas pessoas. Bruno, Relações Públicas. Sim, bastante, principalmente nas regiões centrais de São Paulo. Avenida Paulista tenho visto um aumento bem grande. E principalmente República, Santa Cecília, um aumento bem grande, assim, tá muito visível, realmente. É muito simples, a gente tem um problema estrutural que vem da estrutura governamental. Então, com o governo atual que nós temos, que não se importa com essas pessoas basicamente, o aumento vai ser muito brutal, né? Eu acho que o que tem acontecido ultimamente é a brutalização mesmo da população carente, né? E a gente tem todo o impacto de falta de desemprego, saúde pública, e tudo isso gera o aumento da população de rua. Então acho que é um problema de governo. Enquanto as coisas não forem melhoradas no nosso governo, a população tende a aumentar, porque a pobreza os índices de pobreza aumentam todos os anos. Então acho que é isso, o problema é o governo. De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.